Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o filme de terror nacional chamado Abraço de Mãe, que acabou de chegar na Netflix. Ele é uma viagem diferente, bem interessante. E se você quer mais informações sobre ele, saiba que nesse vídeo aqui eu faço dois momentos. Uma primeira parte sem spoilers e uma segunda na qual tento interpretar essa história meio doida aí. Já aviso vocês que os spoilers começam nesse trecho aqui que tá aparecendo em tela, ok? Antes disso, se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo e bora de conteúdo. Em Abraço de Mãe, acompanhamos uma equipe de bombeiros tentando evacuar um asilo durante uma tempestade que devastou a cidade do Rio de Janeiro em 1996. No entanto, eles percebem rapidamente que as pessoas que estão ali não querem ser resgatadas e aparentemente aquele lugar não é um simples asilo, e sim um lugar que guarda segredos bizarros. Essa história gira em torno da bombeira Ana, vivida por Marjorie este ano. Ela é uma mulher que carrega um grande trauma de infância envolvendo o papel de sua mãe em sua vida e por conta disso elas passaram 2 décadas sem terem contato. E foi assim até a mãe morrer. Porém, a morte dela acabou afetando a Ana de um jeito que ela não imaginava e reabriu grandes feridas dentro dela. No dia exato da morte da mãe dela, ela precisou atender uma ocorrência e simplesmente congelou durante o socorro. Isso acabou afetando ela, já que ela precisou ser afastada do trabalho e posteriormente foi alocada numa parte mais administrativa do corpo de bombeiros. Quando ela finalmente consegue voltar às suas devidas funções no início do filme, ela é surpreendida por este asilo, que faz ela mergulhar de cabeça em todos os seus traumas mais profundos. Eu já aviso, hein? Abraço de Mãe é aquele filme que você vai ficar piradinho das ideias após assisti-lo. E corre o risco também de você simplesmente odiá-lo com todas as suas forças, caso você seja do time que gosta de filmes que trazem enredos mais autoexplicativos. Eu confesso que eu gastei muito tempo tentando entender a complexidade dessa trama, viu? Porque o terceiro ato dele, gente, é coisa de doido, simplesmente assim, insano, completamente inesperado. E enquanto assistimos ele, ficamos nos sentindo uma grande tela azul, sem entender um pingo daquele desfecho. E eu vou reconhecer, viu? Eu acabei gostando bastante dessa experiência mais desafiadora, porque não é aquele tipo de filme que você assiste e se mantém indiferente, sabe? Você sente alguma coisa em relação a ele. Apesar de ser um filme nacional, ele foi dirigido pelo diretor argentino Cristian Ponce e traz em sua narrativa fortes influências do terror Lovecraftiano, o horror cósmico, e explora o papel insignificante da humanidade no vasto universo. Mas não para por aí, viu, gente? Ele também traz fortes influências do trabalho de John Carpenter, ao criar uma atmosfera tensa e claustrofóbica. E há até mesmo uma discreta homenagem no longa a este diretor, quando vemos em tela um destaque para um tal parque João Carpinteiro. Eu acho bacana falar que o filme traz como pano de fundo as fortes chuvas que de tempos em tempos abatem o Rio de Janeiro e traz uma casa caindo aos pedaços com idosos quase zumbis, personagens que desaparecem misteriosamente. Tem uma criança também ali no meio desse caos todo, uma criatura meio estranha e uma espécie de seita religiosa. Tudo isso colabora para criar bons momentos de tensão, especialmente ali no terceiro ato. Eu também gostei bastante como o filme conseguiu explorar as limitações da equipe de bombeiros que vão até aquele asilo, porque é desesperador o modo como eles ficam incomunicáveis com o mundo, e tudo ali parece um grande universo paralelo, sem grandes conexões com a realidade, sabe? Vale mencionar que o elenco foi treinado pelo Corpo de Bombeiros do Rio para trazer mais realismo nas atuações, e cabe dizer também que eu adorei o profissionalismo da equipe que acompanhamos dentro do filme, tanto no coletivo como de forma mais individual, já que a protagonista da trama é aquele tipo de personagem
que você consegue sentir a empatia, sabe? Ela é extremamente profissional e parece até que ela tenta superar seus traumas por meio do trabalho, não somente no seu dia a dia como bombeira, mas até mesmo no ato da escolha da sua profissão, já que tem uma forte relação com o trauma da infância dela, viu? E eu preciso falar que a Marjorie este ano é espetacular nesse longa. Ela nunca decepciona e se a personagem dela funciona tão bem, é por conta dela. Afinal, o roteiro é interessante? É interessante, mas tem seus momentos mais mornos, viu? Especialmente ali no segundo ato, que os personagens se dedicam a explorar o ambiente em que se passa essa história. Ou seja, ela faz toda a diferença para o filme ser o que é. Esse filme se situa no terror psicológico e aposta em momentos de tensão por meio da antecipação, mostrando o que a protagonista não consegue enxergar. Mas, como público, conseguimos ver a gravidade da situação e o que pode vir adiante. Em resumo, Abraço de Mãe tem apenas 1h30 de duração e é uma produção que não aposta muito em sangue para impactar quem assiste. Sua maior aposta está no potencial de maldade que pessoas convencidas de suas boas ações e de suas boas intenções podem cometer em seus atos. Se você já assistiu esse filme, me conta aqui nos comentários o que você achou dele. E agora eu vou deixar aquele alerta, porque eu vou para a parte com spoilers. Então, se você não quer ter nenhuma surpresa estragada quando for assistir o filme, pra você, ó, beijinhos e tchau, tchau. E se você segue comigo, bora compreender essa viagem muito doida que é Abraço de Mãe. Bem, pessoal, para essa segunda parte do vídeo, eu acho importante falar que tudo que eu vou falar aqui é apenas a minha interpretação do filme. Sinceramente, eu não acredito que Abraço de Mãe necessariamente traga uma única explicação. Então, fique livre aí para discordar nos comentários e apresentar outros pontos de vista, ok? Eu encontrei online uma entrevista que o diretor do longa concedeu e eu acho que é muito válido trazer a resposta dele quando questionado sobre o que é Abraço de Mãe na visão dele. Nas palavras dele, seria o seguinte: a ideia do mal baseada na presunção do bem era muito importante. Como muitas vezes as pessoas estão convencidas de que estão fazendo algo bom para outros, quando na realidade estão condenando-os. E como outros tirarão vantagem disso para seu próprio benefício. O diretor também destaca que gostaria de explorar a ideia de como a religião e a política moldaram este presente um tanto distópico que habitamos agora, convencendo pessoas a fazer o mal. O clímax do filme é marcado pela suposta boa intenção aí de vários personagens, como a do Rock, que leva a protagonista, a Ana, diretamente para a seita desse filme, onde tá acontecendo lá o balacobaco. Basicamente, aquela seita, aquela religião, sei lá o que era aquilo que existia no templo lá, barra asilo, não fica muito claro pra gente realmente o propósito dela, né? Que exatamente cultuam também. Apenas fica explícito que as águas da chuva são muito importantes, porque é o que possibilita a ligação com a entidade que todos aguardam ali. Quanto aos membros dessa seita, a gente não pode dizer ao exato que eles aderiram a ela por vontade própria. Na minha visão, eles estão parasitados por aquela cobrinha, sabe? Aquele bichinho, aquele serzinho que tem tentáculos. E o próprio Rock, o colega bombeiro da Ana, está parasitado, muito embora seja difícil afirmar o exato momento em que ele foi parasitado. No filme, dá a entender que durante a vistoria dele nos espaços externos do asilo, algo atinge ele, tanto que ele está sangrando quando reencontra Ana. Então, ele poderia ter sido parasitado ali. Mas podemos nos questionar se realmente foi esse o momento em que ele foi parasitado, já que é ele quem leva a equipe dele para aquele lugar, para o asilo, relatando o chamado que aparentemente nunca aconteceu. Então é difícil saber em que momento ele foi realmente parasitado. No entanto, a única certeza que temos mesmo é que a versão parasitada dele acredita genuinamente no bem que poderia fazer a Ana, levando ela até aquela entidade maior que habita um útero, ou então é útero. Não dá pra entender muito bem, né?
Sabemos também que os traumas que a Ana carrega giram em torno de sua mãe, já que, como assistimos em alguns flashbacks, a mãe dela, a mãe da Ana, era muito irresponsável. Ela se drogava e drogava a filha junto, chegando até mesmo a tentar matá-la, quando tentou impedi-la de ser salva por bombeiros no incêndio em que destruiu a casa delas. E no filme, se você se dedicar a interpretá-lo, pode acabar chegando na conclusão que a trajetória da Ana é marcada pelo papel da maternidade e o desejo dela de voltar ao útero de sua mãe, de certa forma. Ou seja, ela vive presa no passado pelos elos que a mãe dela deixou em sua vida. A protagonista também dedica a sua vida a ser útil para outras pessoas. Ela quer desempenhar um papel de cuidado para terceiros. Afinal, ser bombeiro, gente, é exatamente isso, né? Arriscar a sua vida em prol de outras. E tem algo mais maternal do que isso, se você parar pra pensar? E no finalzinho do filme, quando temos aquele clímax bizarro em que a Ana não consegue lutar contra aqueles tentáculos dos parasitados, ela vai parar dentro de uma espécie de útero, como eu já falei pra vocês, e ali, de forma bem literal, ela consegue fugir do útero e cortar o cordão umbilical, mesmo com todos os esforços do útero de mantê-la lá dentro. Ou seja, ela finalmente consegue se livrar das amarras da sua mãe. No comecinho do filme, ela visita com a mãe, quando ainda era criança, um parque de diversões. E lá, ela entra em um brinquedo que lá dentro tem, aparentemente, um útero também. E se a gente tentar interpretar esse dia da vida da Ana, ali foi o exato dia em que ela teve sua vida marcada. Ela teve a sua infância arruinada de certa forma. Ela pôde perceber que o amor da mãe dela por ela não correspondia ao que uma criança precisa. Afinal, a mãe dela drogou ela e quase a matou em um incêndio naquela mesma noite. Então, de certa forma, podemos dizer que naquele dia ela ficou presa ao útero da mãe dela, pois não conseguiu superar esse trauma ao longo de 2 décadas. E ao final do filme, simbolicamente, ela sai e corta os laços do cordão umbilical. E aquela criança ali, gente, onde ela se situa dentro dessa história? Ela foi levada pelo pai parasitado para aquele templo e ao final a Ana dá a vida dela para salvar a menina. Só que isso possibilita também um reencontro na última cena, em que as duas se abraçam e, na minha humilde opinião, é que esse tal abraço de mãe que o título faz menção é exatamente o abraço de mãe com afeto, cuidado, carinho que toda criança merece, sabe? E a Ana pôde dar para a Lia o abraço que ela nunca teve na infância. Mas não só isso, ela pôde vivenciar também o que é o amor de mãe de verdade, um amor que se importa, já que ela adquiriu esse vínculo com a Lia, ela se importava com essa menina. E aqui eu também faço um rápido gancho com os primeiros minutinhos dessa segunda parte do vídeo, quando eu falo sobre boas intenções. Se a gente parar para perceber, é bem provável que a mãe da Ana estivesse passando por uma depressão, sei lá, alguma coisa estava acontecendo para ela não estar agindo em suas plenas faculdades. Então, dentro da realidade dela, dentro da mente dela, o melhor que ela poderia fazer pela filha era aquilo, protegê-la do mundo, matando ela de certa forma, talvez. Ou seja, ela estava convencida que fazer tudo aquilo pela filha, drogar ela, matar a filha, era uma boa ação. Mas não era boa não. O que cai justamente na resposta do diretor, né? Quando ele fala sobre boas intenções, sobre maldade, isso e aquilo. Bem, pessoal, essa é apenas a minha visão sobre Abraço de Mãe. Não tem nada aqui escrito em pedra de fato, né? Então, se você tem uma interpretação diferente, por favor, compartilhe aqui nos comentários. E também me conta o que você achou dessa doida viagem que é Abraço de Mãe. E eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Não esquece o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!